Jones subindo 0,62% nesse momento. Na Europa, a gente tem agora CAC na França caindo 0,11, tá? Mas DAX Alemanha, depois do CPI, sobe 0,71. FTSE no Reino Unido cai levemente 0,04. Com essa abertura lá nos Estados Unidos, a gente tem aqui o Ibovespa zerando ganhos, tá? Perde de novo os 119 mil pontos e a gente volta àquela luta dos 120 mil pontos, né? Aquela marca ali que é realmente a emblemática, no final das contas, tem uma resistência muito grande nessa marca dos 120 mil pontos. É difícil ultrapassar, difícil também tem sido manter lá em cima. Porém, ainda com aquela tendência mais altista, né, do que a gente tem visto do índice nos últimos tempos. Aqui no dólar futuro a gente até furou a casa dos 4,70, Paula, foi a 4,69 na mínima. Mas o dólar futuro agora volta para 4,73, queda aqui de 0,27%. No movimento aqui no nosso monitor de mercado do Profit na Lógica, olha quem vem pesando aqui, a Vale. Né, com esse negativo aqui depois desse resultado divulgado, 2,81%, papel a R$ 68,44. Petrobras está na outra ponta, mas siderurgia de mineração está pesando além de resultado. Tem também a commodity, né, que veio com cotação negativa na primeira sessão dos contratos futuros da Allianz. Caiu bastante por lá, né, e a gente segue também ainda com esse cenário. Vou atualizar para vocês aqui a cotação do minério de ferro, que mesmo tendo uma sinalização, né, do Ministério lá do setor em Pequim sobre investimentos, ainda não consegue recuperar. A queda agora na segunda sessão dos contratos futuros da Allianz, no minério de ferro, é de 1%, 1,08%, é bastante. E isso já repercute aqui no setor, tá? Lembrando que a gente também teve resultado de Uzi Minas, então Uzi Minas também está caindo 5%, Gerdau também, ou seja, blocão aqui, siderurgia de mineração. Em seguida a gente tem aéreas e também bancões ali aparecendo, alguns, né, aparecendo aqui, Banco Bradesco está aqui aparecendo já nas quedas, um volume negociado negativo por enquanto. Paula. Maravilha, Débora. Vamos seguir aqui de olho, né? Toda essa movimentação, inclusive aí em Wall Street, depois desses dados de PCI, também ações ali do setor de chips disparadas ali após a Intel divulgar um lucro trimestral bem surpreendente. A gente vai repercutir mais também sobre estes resultados, todas essas, né, questões aí envolvendo toda a economia americana, as notícias do dia, claro, depois do nosso intervalo com os nossos convidados, comentaristas. Você que está aqui acompanhando a programação da BMC News, continue com a gente. Vamos para um rápido intervalo. Fica aqui o convite também para que vocês conheçam todas as redes sociais, nosso portal de notícias aqui da BMC News. Acompanhem a gente em todos os locais. A gente volta em instantes com muito mais. O que acontece no mercado financeiro no Brasil e no mundo está na BMC News. São 24 horas de programação para ajudar o investidor a melhor tomada de decisão. Independência e jornalismo sério. Não estamos plugados em nenhuma instituição financeira. Isso nos dá liberdade de levar a informação sem nenhum viés e sem conflitos de interesse. Ser a ponte entre as notícias, empresas, especialistas e os investidores. Tudo de uma forma dinâmica e com uma pitada de bom humor. Informação que gera valor, você sempre vai encontrar na BMC News. Conheça a Brasil Paralelo, o único streaming que oferece uma experiência completa, que começa antes de cada filme com a sinopse em vídeo e continua depois que os filmes acabam com as análises e podcasts sobre o que acabou de assistir. Somos o grupo de comunicação que produziu Brasil, a Última Cruzada, a série de história que mudou a forma do brasileiro olhar para o seu passado. Junte-se às mais de 600 mil famílias que assinam a BP. Entre no site brasilparalelo.com e faça sua assinatura. Boa volta. Cara, demais. Foi boa. E aí, Ju, tá curtindo? Espera aí, Razia, que eu tô só baixando o novo aplicativo do EK pra abrir minha conta. Mas você não precisa fazer isso com calma? Não, é facinho. Deve ser até mais rápido que essa sua volta. Mais rápido do que minha volta de Porsche. Você duvida? Baixa o aplicativo. Amigos da EQI, e vai se criando um clima terrível no autódromo de Interlagos. Vamos acelerar. De um lado, temos Luiz Razia. Do outro lado, temos Julia Václavik. Bora, Razia. Precisa melhorar esse tempo. Tá no papo, tá no papo. Haja coração, meus amigos. Como ela tá indo, Nelsinho? Ela já fez o reconhecimento facial. Razia acelera pelo mergulho e vai se aproximando da subida dos boxes. Olha a Júlia finalizando. Vai ganhar, vai perder. Perdeu! Ganhou!
Mas, na verdade, quem ganha mesmo é você, que consegue abrir sua conta na EQI Investimentos tão rápido quanto o tempo que você levou para assistir esse filme aqui. BMC News, informação que gera valor. Estamos de volta na nossa programação aqui da BMC News, ao vivo, 10h38. A gente recebe agora a Gabriela Joubert, que é estrategista-chefe do Inter, chegando aqui na nossa programação. Seja muito bem-vinda, Gabriela, bom dia. Bom dia, Paulo, tudo bem? Muito obrigada. Mais uma vez é um prazer estar aqui com você. A gente que agradece. Gabriela, inclusive, né, queria falar um pouco, já abri aqui a nossa conversa falando de Vale, diante do resultado aí da Vale, a gente está vendo o papel caindo, inclusive hoje o resultado veio ali pior do que estava esperado, a Vale, a gente sabe que foi impactada também especificamente ali por conta da queda do minério no trimestre, mas eu queria entender na sua visão o que mais contribuiu para este resultado fraco de Vale. Acho que não era surpresa que a gente veria ali receitas menores quando comparado com o ano passado e recuperação quando comparado ao primeiro TRI de 2023, que foi um trimestre fraco por conta da sazonalidade de chuvas. Mas eu acho que a surpresa negativa aqui ficou por conta dos custos, que acabaram pressionando muito mais o balanço da companhia, trazendo ali um EBITDA, que é a principal linha que a gente acaba olhando aqui, né, abaixo das expectativas, das nossas expectativas aqui e do consenso também de mercado. E, além disso, a companhia ainda revisou o guidance, né, para o restante do ano, colocando essa expectativa de custos para cima. E um outro ponto que, na minha opinião, acabou pesando um pouco com relação aos resultados, foi que a própria empresa ela reconhece que deve ver agora prêmios, né, de qualidade mais baixos ao longo do ano, e isso mostra a dificuldade que a empresa tem encontrado com relação ao seu maior mercado consumidor, que é a China. A gente tem visto aí dados de China ficando aquém do esperado, uma retomada não se consolidando da maneira como se esperava no início do ano, e isso, obviamente, tem impressionado tanto os preços das commodities como as ações de setores voltados para esse segmento, voltados para a economia chinesa, como, por exemplo, siderurgia e mineração. Gabriela, bom dia, é Felipe Nascimento falando aqui. Você citou a questão da China, todo mundo esperava, né, que nesse movimento pós-Covid a China pudesse ter uma recuperação econômica um pouco mais acelerada, e veio tudo ao contrário, né? Está desacelerando, está pesquisando e procurando por estímulos para conseguir manter um crescimento econômico digno de economia chinesa. A gente sabe desse impacto da China para a Vale e como que isso acaba trazendo repercussões, claro, na lucratividade, no EBITDA e em todas as linhas do balanço da companhia. Essa revisão de guidance está impactada ou está relacionada com essa fraca possibilidade de crescimento da China? O que a Vale poderia fazer para ter melhores resultados independentemente de China? Isso é possível? Isso vai continuar impactando no balanço da companhia nos próximos trimestres também? A revisão de custos, né, desse guidance de custos, ela tem 2 pontos ali. O primeiro é a pressão mesmo, né, de insumos, de custos, enfim, que ainda vai continuar, vai perdurar, apesar da gente ter um cenário um pouco melhor de preços de commodities, insumos, energia, enfim. Um outro ponto é a parte de prêmios. O ponto de prêmio de qualidade você consegue colocar um prêmio maior de qualidade dependendo do humor do mercado, da dinâmica ali de oferta e demanda. Se você tem uma demanda mais enfraquecida, fica mais difícil realmente você cobrar mais que você tem um produto de maior qualidade. Então, é isso que nós estamos vendo agora. Além disso, você falou uma palavra interessante, né? Estímulos na economia chinesa. Essa semana a gente teve a reunião do Politburo lá, né? Que é a principal reunião anual do Partido Comunista Chinês, do alto escalão, né? Do governo ali da China. E saíram notícias de que o governo viria com fortes estímulos, e o que animou o mercado foi que elevou-se as expectativas de que teríamos estímulos também no setor imobiliário, que é um setor bastante importante para a siderurgia e para a mineração. No entanto, quando a gente presta atenção ontem na fala do ministro da Habitação chinês,
ele diz que os estímulos virão para a compra de primeiro imóvel, né? Mas aí a gente precisa considerar que a gente está falando de um país onde quase 80% da população já tem o seu primeiro imóvel, né, a sua casa própria, e quando compra um segundo ou terceiro imóvel, compra para especular, para fazer dinheiro. E foi exatamente isso que deu essa guinada nos últimos anos no setor imobiliário e na demanda por minério de ferro. E agora a gente precisa se questionar. Essa compra, né, esses estímulos para a compra do primeiro imóvel, eles serão realmente suficientes para impulsionar a demanda de aço no país? Eu não tenho tanta certeza assim. Então, nesse sentido, a gente pode ver ainda pressão nos preços do minério de ferro, pressionando, obviamente, os resultados das mineradoras, e aí, inclusive, Vale, mas, ao mesmo tempo, a Vale, com uma estrutura, né, em termos de empresa melhor, né, a gente está falando de uma empresa que tem produtos de qualidade alta, por mais que você tenha um prêmio menor, ainda assim é um prêmio para esses produtos, e você tem uma empresa que revisou o guidance de produção para cima, mas ainda assim, guidance de custo de produção para cima, mas ainda assim é um custo bastante menor, né? É um custo menor quando você compara com os seus players lá fora, né? Então, eu mantenho a visão neutra para a companhia, mas ainda assim é uma companhia com bons resultados, que deve continuar gerando bons resultados e uma boa geração de caixa e pagando bons dividendos aí. Ô, Gabriela, duas questões, né? A primeira, você comentou sobre essa situação envolvendo imóveis para especulação, né, ou para investimento. Até na reunião do Politburo na segunda-feira, retiraram aquela frase, né, que imóveis são para morar e não para especular. Isso acabou trazendo até mesmo uma expectativa, um ânimo aí para o mercado, alguns investidores, justamente por causa disso, né? Porque teria uma visão do partido chinês de que poderia haver mais estímulos justamente para isso. Esse é um ponto que você colaborou bastante aí com essa resposta, e eu me lembrei, enquanto você falava, que pode, né, trazer uma perspectiva melhor para a Vale. Outra questão é sobre o resultado, que eu queria saber sua impressão, é sobre o endividamento da companhia, né? A dívida líquida subiu de 8,2 para 8,9 bilhões, né? É um aumento de dívida, uma questão importante que muitos investidores monitoram o endividamento das companhias, alavancagem e tudo mais. Como que você interpreta esses resultados, né, e as consequências de estar aumentando, de crescimento de dívida da companhia? Eu não vejo esse ponto como um problema. Para falar bem a verdade, a empresa está num nível de alavancagem bom, é uma empresa gerando bastante caixa. Agora, quando, obviamente, se a gente está vendo um EBITDA menor do que o que a gente via no ano passado, a dívida líquida, né, ela tende a aumentar. Mas não necessariamente um ponto de atenção, principalmente considerando que a Vale ela não tem grandes expectativas de gastos, né, ou de dispêndios aí para grandes investimentos daqui para frente. O que tem de plano de investimentos, por exemplo, para metais básicos, a empresa acabou de anunciar uma parceria estratégica, né, com outras, com duas, né, grandes empresas aí, para ajudar nesse plano de investimentos. E ela já deixou muito claro isso, que qualquer novo investimento de expansão, ele será feito via parceiros, né? Então, não existe um guidance preocupante de grandes investimentos no momento em que a gente pode esperar uma tendência aí de queda do EBITDA. Mas, como eu falei, né, é uma tendência de queda do EBITDA, mas comparado com o que a gente viu no ano passado. Para este ano, a gente ainda considera um EBITDA forte, né? Um EBITDA razoável, vamos dizer assim, se você compara com os 2 últimos anos, e uma geração de caixa forte e pagamentos, bons dividendos e um controle também de alavancagem. Então, não vejo este como um ponto crucial aí e de atenção para a companhia nesse momento. Maravilha. Débora aqui falando contigo agora. Muito bom dia para você. Tudo bem? Então, eu queria só entender, tá, Gabriela, nesse ponto de... Você falou sobre dividendo, né? Boa pagadora de dividendo, e realmente isso é um ponto importante. Eu até anotei aqui esse dividendo milionário que a companhia vai pagar, mesmo depois de 78% de prejuízo aqui nesse segundo tri. Houve esse anúncio aí de pagamento milionário de dividendo. E eu queria entender justamente a tua análise em relação a essa política de dividendo da companhia, né? Que mesmo tendo custos ali mais altos, despesas maiores como teve nesse período, ainda assim vai manter esse pagamento aí milionário de dividendo. Eu queria entender a tua análise sobre essa política de dividendo, então, né, da Vale.
Sim, porque mesmo que a gente esteja vendo essa tendência de queda nos balanços da empresa, ainda assim é uma forte geração de caixa. A gente está falando de 3,8 bi de dólares em termos de EBITDA, né? É um valor bastante significativo. E, mais uma vez, a empresa ela está com a dívida controlada, ela acabou, né, de receber ali um aporte, né, dos parceiros pela venda de 13% da sua operação de metais básicos. Ainda é uma companhia que, apesar de ter dado um guidance de revisão de custo para cima, ainda tem uma capacidade operacional e uma eficiência operacional muito grande. Então, a gente não dava para esperar o mesmo nível que a gente viu de EBITDA dos últimos 2 anos. Aqueles níveis é que estavam fora ali do normal. Então, agora a gente começa a ver um resultado mais normalizado. Então, com um minério de ferro acima de $100 a tonelada, ainda extremamente lucrativo para a Vale, né? Então, ainda espera-se um resultado muito bom, e a política de dividendos ela vai refletir esses resultados. Claro que, né, em valor nominal isso vai acabar ficando um pouco menor do que o que a gente viu, mas ainda assim a empresa não tem nenhum guidance de gastos elevados daqui para frente, né, em termos de CAPEX, enfim. Então, temos ainda um cenário muito bom, a gente ainda considera a companhia uma excelente opção para quem olha proventos, tá? Uhum. Deixa eu só atualizar o pessoal que está acompanhando aí pra gente. 2,27% é o que a gente tem de queda agora da Vale, depois desse resultado divulgado. A companhia que tinha deixado até um gap aqui na abertura, né, lá para trás, quando teve o relatório sendo divulgado. A gente tem hoje aqui uma queda, papel 68,80, voltando a operar nesse patamar abaixo dos $70, pelo menos por enquanto, que a gente está acompanhando aqui. Lembrando, né, também temos uma queda do minério de ferro hoje, acaba pesando bastante também em todo o setor. Agora, falando um pouco mais sobre essa questão dos materiais básicos, né, a gente vê essa parceria que foi fechada pela companhia, aliás, o valor de mercado, inclusive, aí, que estava sendo ventilado, chamou atenção para mim, viu, Gabriela, porque como é que você vê esse valor de 26 bi? Ficou ali um pouco diferente nesse segmento, inclusive, um valor de 26 bilhões. O que significa na tua visão? Né? Isso destrava valor, pelo menos, nesse momento aí para a companhia? A operação de metais básicos, ela é interessante, tá? Eu acredito bastante no potencial desse segmento, né? Principalmente considerando que a gente tem de previsão para o futuro em termos de veículos elétricos, em termos de IoT, né? A internet das coisas, a eletrificação de tudo. A gente tem visto também na China, né, um movimento muito mais forte do governo falando sobre eletrônicos, né? Eu já venho falando bastante aqui do nosso lado sobre novo ciclo de crescimento da China, sendo ali por inovação e tecnologia, mas muito mais por essa parte de microchips, eletrônicos, do que qualquer outra coisa. Então, e tudo isso demanda bateria, e bateria vai demandar, né, principalmente aí os metais básicos. Então, existe sim um enorme potencial de valor aí para ser destravado. O problema que eu vejo hoje é que isso não vai acontecer agora, em termos de mercado, e também para a Vale, ela ainda tem o desafio operacional. A gente está falando de uma operação na qual a empresa vem investindo, vem passando por um processo de reestruturação há tempos, né? Há muito tempo, na verdade. Para quem olha a companhia, já faz muitos anos que a empresa vem fazendo esse processo de reestruturação sem grandes resultados. A gente vê uma evolução, mas todo trimestre tem uma surpresa negativa diferente. A gente espera que com a chegada desses novos parceiros, a empresa finalmente consiga organizar a casa, né, organizar as suas operações e, a partir daí, estar melhor preparada ou mais bem preparada para o que vem lá para frente, esse cenário mais benéfico que eu coloquei aqui para vocês no início. Perfeito, então. Gabriela, quero muito agradecer a tua participação aqui conosco. Muito obrigada, muito bom poder falar principalmente aí, né, sobre a companhia, sobre a Vale, depois do resultado divulgado, para a gente entender um pouco mais. Obrigada mesmo pela sua participação. Até a próxima. Obrigada a vocês pelo convite. Até mais. Tchau, tchau. Só para atualizar vocês, tá, gente? Citi tem uma recomendação neutra para as ADRs da Vale. Preço-alvo aí a $14 é o que a gente tem. O balanço do segundo tri veio em linha com o esperado para o banco, foi como eu falei, né, divide ali opiniões, já que a empresa havia divulgado dados de produção, vendas e preços antes, então está em linha, pelo menos para o Citi. Eles mantêm recomendação neutra, preço-alvo a $14 em relação às ADRs.
Aqui no Brasil, o papel está caindo 2,43%. Nesse momento aqui está R$ 68,69. Estou de olho também aqui no dólar futuro, que está aqui numa queda de 0,26%. Reduziu um pouco a perda, está aqui a 4,73, depois de ter batido a mínima de 4,69. O Ibovespa ligeiramente queda, está aqui 0,05 no negativo, tá? No volume de negociação, o Petrobras está ajudando aqui, freando esse índice de não ter queda maior hoje, em 0,71% de alta para a Petro 4. Papel R$ 29,60 agora. Açaí, né, depois também de resultado divulgado, 0,22% de alta, R$ 3,52. Foi um resultado que agradou bem, né, o mercado na divulgação. Liderando altas, Edux, 3,45% de alta por enquanto, né, no setor de educação, que já vem subindo bastante. Cogna também está subindo bem. Para alguns analistas de mercado, inclusive, o setor de educação já está ali. Alguns papéis já estão bem esticados, inclusive, mas seguem ainda subindo bastante, tá? Edux sobe 3,41%. Cash 3, né, com notícia de OPA, com notícia também, né, de parceria ali com o BV, isso tudo tem beneficiado o papel nos últimos dias, sobe bastante agora 3,37%. Multiplan, que também teve resultado divulgado, 3,45% de alta agora, né? Multiplan surpreendeu um pouco ali o mercado na questão de aluguel de mesmas lojas, né? E isso também favorece, aí teve uma leitura ligeiramente melhor do que o esperado, né, pelo mercado. Olha só, os Minas